Olá, aqui Gabriel de Carvalho, nutricionista e farmacêutico bioquímico. A partir de hoje, um pequeno grupo de pessoas vai ter o meu acompanhamento pessoal ao longo dos próximos 3 meses. Algo que apenas ofereço para minha família, amigos ou pacientes próximos, mas que hoje, pela primeira vez, estou abrindo para um grupo pequeno de pessoas fora do meu círculo próximo. Vou colocar à tua disposição toda a minha experiência de já ter atendido mais de 30 mil alunos e pacientes e ser o pioneiro a trazer a nutrição funcional para o Brasil há mais de 20 anos. Eu quero te mostrar na prática o que funciona e o que não funciona na nutrição funcional. Separar o joio do trigo. Mas o mais importante, te guiar para que você possa aplicar os 4 pilares da terapia nutricional, que atacam as 4 grandes causas das doenças. Pilar número 1, combatendo a inflamação crônica. Pilar número 2, driblando a resistência à insulina. Pilar número 3, recuperando o órgão oculto da saúde. E pilar 4, detoxificando o seu corpo doente. E eu tenho a convicção, se você realmente colocar esses 4 passos em prática, vai poder se sentir com uma vida cada vez mais ativa, mais animada e com uma saúde robusta. Disso eu tenho certeza. Afinal, o alimento, o mais poderoso dos remédios, que pode carregar o poder de baixar a tua pressão alta, de vencer a luta contra o câncer, de combater o Alzheimer, de blindar o teu coração contra problemas cardíacos, de controlar a tua glicemia e o diabetes e muito, muito mais. Já imaginou como seria viver dessa maneira, sem depender de hospitais e planos de saúde? Sem ficar prisioneiro, com medo de desenvolver alguma doença grave? Já imaginou seguir um caminho em que o teu corpo está blindado contra as principais doenças? Pois é exatamente isso que eu te proponho aqui, no dia de hoje, agora. Mas antes de te mostrar como seguir nesse caminho, tem um lembrete. Para eu assumir esse compromisso contigo e te dar a orientação direcionada que tu preciso restringir o número de vagas. Vão ser apenas 250 vagas, nada mais que isso. É que realmente eu busco aqui um acompanhamento de perto com todas as pessoas que estiverem ao meu lado. Eu abri espaço na minha agenda, cancelei consultas, palestras e seminários online, tudo para te orientar de perto e verificar a tua melhora. Eu estou aqui estendendo a minha mão e agora cabe a você decidir se quer segurar nela ou não. Faço isso porque eu quero te arrancar desse ciclo em que tu sempre viveu. Um ciclo em que tu está preso por causa de 2 mentiras que te contaram. A primeira é que com a idade tu vai desenvolver alguma doença grave. Parece que está escrito numa pedra, né? Que o teu destino a partir de uma certa idade é conviver com pressão alta, com câncer, com Alzheimer, com diabetes ou com algum outro tipo de doença. Mas hoje se sabe que isso não é verdade. Na verdade, o que realmente determina isso não é nem a sua genética, mas sim os seus hábitos, de vida e os alimentos que você come. São eles que vão determinar se os genes, que a gente chama de genes de doença, vão ser expressos, vão ser acordados ou se vão ficar calados. A segunda é que você vai ter que usar remédios para o resto da vida. Parece que independente do seu diagnóstico de doença, a única alternativa apresentada é uma prescrição de uma nova droga ou aumento da dose de um medicamento que você já toma. Além disso não ser verdade do ponto de vista científico, também pode ser prejudicial para a tua saúde, porque um remédio nunca vem sozinho. Afinal, se tu toma um medicamento, ele vai causar um efeito benéfico ou esperado, mas vai te dar um efeito colateral numa outra parte do organismo, que vai pedir um novo medicamento e assim por diante. Mas grava aqui essas minhas palavras. Tu não precisa mais ficar preso nesse ciclo vicioso. Vivendo com uma saúde sempre frágil e dependente de remédios, sem saber o que vai acontecer. Não precisa ser assim. Ainda mais quando existe uma maneira de você se libertar disso. Da mesma forma que eu me libertei há cerca de 20 anos. Olha só, eu já era formado em nutrição e farmácia, estava no início da minha carreira, mas mesmo seguindo tudo aquilo que eu tinha aprendido à risca, eu sentia que tinha algo errado. Apesar do meu estilo de vida ser considerado saudável, eu estava doente. Eu tinha gripes e resfriados com frequência, eu tinha sinusite, tinha alergias de pele e meu intestino não funcionava direito, apesar de fazer tudo o que eu tinha aprendido. Mas essa não era a pior parte. Afinal, se eu não conseguia resolver os meus próprios problemas de saúde, vocês acham que eu ia conseguir resolver os problemas dos meus pacientes? Então eu percebi que eu tinha que buscar alternativas e respostas onde eu ainda não as havia procurado. Afinal, os conhecimentos, as cartilhas, os protocolos
protocolos que eu estava seguindo, que eu tinha aprendido na faculdade, tinham me deixado em um beco sem saída. É isso mesmo. Foi aí que eu me deparei com uma palestra que virou uma chave na minha cabeça, porque finalmente eu tinha encontrado as respostas para os meus questionamentos. Afinal, ele me mostrou pela primeira vez que era possível ajudar as pessoas a se curarem de uma forma totalmente natural. Em toda a minha formação tradicional, por mais que eu soubesse da importância de uma boa alimentação para a saúde, eu nunca pensei que os alimentos sozinhos poderiam ser capazes de apagar doenças como as doenças que eu tinha, doenças do corpo, sem a ajuda de drogas químicas, de medicamentos. A partir daí eu mergulhei em estudar. Conversei com pesquisadores, com estudiosos do mundo inteiro e fui para os Estados Unidos estudar, lá no Instituto de Medicina Funcional. E quando eu voltei para o Brasil, a minha mente tinha dado uma volta de 700 graus. E eu apliquei imediatamente os conhecimentos que eu aprendi nos meus pacientes. E já vinha aplicando em mim mesmo enquanto eu estava lá. E logo de cara, eu pude ver a transformação na grande maioria dos meus pacientes. Eu vi aquelas pessoas que chegavam no meu consultório debilitadas, sem esperança, com prognósticos super negativos, deram uma virada nas suas vidas e, obviamente, especialmente na sua saúde. Como tu pode ver nesses depoimentos que eu sigo recebendo até os dias de hoje. Quase todos os dias. E é maravilhoso quando eu tenho pacientes que me dizem que numa e 2 semanas sentem uma mudança fenomenal. A gente abandonou a ideia da cirurgia, porque a gente acredita em outro caminho, que é o caminho da nutrição. E hoje a gente tem uma qualidade de vida muito melhor. Eu perdi, de fato, peso de inflamação, 15 quilos. Né? Eu comecei na nutrição depois que eu tive um câncer hepático. E aí eu me curei e estou aqui hoje. E eu só tenho que agradecer a Deus pela tua vida, por Deus ter te colocado no meu caminho. E foi exatamente aí que eu percebi a força dos 4 pilares da nutrição funcional. Um verdadeiro passo a passo de 4 etapas simples que atuam nas causas comuns de todas as doenças, incluindo aquelas 12 que mais te ameaçam e que mais matam. É por isso que logo de cara, no primeiro pilar, eu vou te ensinar como combater aquela que considero ser a mãe de todas as enfermidades. Eu estou falando da inflamação crônica. Eu afirmo isso porque a inflamação desencadeia as principais doenças debilitantes. E eu estou falando aqui de Alzheimer, de pressão alta, diabetes, câncer, infarto, AVC e tantas outras. É como se seu corpo estivesse em chamas, literalmente pegando fogo. E se você não conter esse incêndio, todo o prédio desaba. Ou seja, o seu corpo e sua saúde vão ficar cada vez mais debilitados e sempre vai aparecer um sintoma novo. E aí, a suscetibilidade vai ficar cada vez mais elevada a todas essas 12 principais doenças que se dizem relacionadas à idade, mas veja, não são relacionadas à idade. Elas são relacionadas à presença da inflamação e à presença da desarmonia nesses 4 pilares. Mas existe uma maneira de você apagar esse incêndio causado pela inflamação crônica dentro do teu organismo. E eu posso te afirmar que ela não se encontra em nenhum remédio, em nenhuma pílula mágica, mas sim um conjunto de superalimentos e de hábitos que são superpoderosos anti-inflamatórios naturais. Como o tempero indiano, que pode baixar os seus níveis de colesterol, aliviar a indigestão, melhorar o funcionamento do fígado e até reduzir o risco de Alzheimer e de câncer de cólon. Ou o óleo, que pode reduzir em 44% o seu risco de morrer por doenças inflamatórias. E de quebra ainda, controla os seus triglicérides. O quinteto antioxidante que te blinda dos radicais livres que aumentam a inflamação crônica. O mineral que te protege das doenças inflamatórias. Os 13 gatilhos da inflamação e como controlar as emoções que despertam dores e doenças. Mas isso é só o começo, pois quando a gente entrar na etapa 2, no segundo pilar da terapia nutricional, da nutrição funcional, você vai descobrir as maneiras naturais de driblar a resistência à insulina. Eu não sei se tu sabe, mas a resistência à insulina é a principal responsável por vários processos no seu corpo que podem colocar a tua saúde em risco. É a insulina, por exemplo, a raiz de problemas graves como o diabetes, a obesidade e o sobrepeso. Nós somos hoje o 4º maior país do mundo em número de diabéticos e quase 20% da população está acima do peso. Você pode entender o tamanho desse problema, né? Mas, bom, além disso, ela também aumenta a tua pressão arterial, os níveis de colesterol ruim, os níveis de triglicérides, baixam o teu HDL,
e tudo isso faz o quê? Agrava o risco de aterosclerose, de infarto e de AVC. E até a demência tem a ver com resistência à insulina. Tanto é que o Alzheimer vem sendo chamado de diabetes tipo 3. Ok? Então fica muito ciente disso. Tudo porque a insulina é um hormônio que tem como principal função levar todo o açúcar do corpo para dentro das nossas células, para lá ser convertido em energia. Só que quando as células do teu corpo começam a ficar resistentes à insulina, elas impedem a entrada do açúcar. O açúcar não consegue mais entrar. E isso faz com que o açúcar se acumule no sangue, do lado de fora das células. O que acontece então? O pâncreas começa a produzir mais e mais insulina para dar conta de todo esse açúcar. E muito açúcar e muita insulina, ambos não fazem bem. Vai causar uma tremenda confusão. Mas existe uma série de estratégias para que você possa controlar o seu açúcar no sangue e baixar a sua resistência à insulina. Todo mundo deve seguir. Como um conjunto de cardápios com comidas saborosas e ações simples de serem feitas, tais como a fruta que pode reduzir em 48% a glicemia em jejum de diabéticos, ou um delicioso chá com potencial para baixar a tua glicemia e também o teu colesterol que está elevado. E o cardápio ideal que possibilita perder 7, 14 ou até mais de 21 quilos, dependendo de cada caso, obviamente. Os melhores horários para fazer as refeições, comendo bem sem engordar. O horário faz toda a diferença na hora da nossa alimentação. E como usar o jejum intermitente para aumentar a sensibilidade à insulina. Bom, mas agora que tu já sabe como combater a tua inflamação crônica e driblar a tua resistência à insulina, é hora da gente entrar no terceiro pilar, onde você irá recuperar o seu órgão oculto da saúde. Exatamente, não ouviu errado. Existe um órgão oculto no teu corpo que, se ele estiver doente, pode causar muitos problemas graves. Estou falando de cansaço crônico, estou falando de insônia, de diarreia, de prisão de ventre, de ganho de peso e obesidade, de depressão e ansiedade, baixa imunidade e até alguns tipos de câncer estão envolvidos, como o câncer de intestino e também o câncer de mama. Eu estou falando aqui da microbiota intestinal, também conhecida como flora intestinal. Eu me refiro a ela como um órgão próprio do nosso corpo, da mesma forma que o cérebro, o coração ou o fígado, porque ela desempenha funções cruciais únicas dela. Afinal, ela é formada por 1 trilhão de micro-organismos, entre bactérias, fungos e vírus, e até parasitas. E vivem nela bactérias do bem, que são promotoras de saúde, mas também as bactérias ruins, que destroem, que acabam com a nossa saúde. E caso tu saiba como alimentar apenas essas bactérias do bem, esse órgão pode te tornar um grande aliado em blindar a sua saúde. Sabe por quê? É que é de lá do nosso intestino, que estão 80% das nossas células de defesa do nosso sistema imunológico. Inclusive, grande parte delas são produzidas em função da nossa microbiota. É por isso que alimentar corretamente essas bactérias do bem pode te defender contra infecções por vírus, bactérias e fungos. Mas não é só isso não, ela também é fundamental para o controle da depressão, do câncer, da obesidade, do Alzheimer, pressão arterial e diversas outras doenças. É por isso que na fase 3, no terceiro pilar, eu vou te fornecer aqueles alimentos corretos para alimentar essas bactérias do bem que nós tanto precisamos. São alimentos como a cebola e o cacau, por exemplo, 2 alimentos ricos em polifenóis e antioxidantes que são o combustível preferido dessas bactérias do bem, junto com as fibras, obviamente. E esse é só um exemplo de superalimentos para a microbiota, que você vai encontrar no terceiro pilar dos 4 pilares da terapia nutricional. Aqui você vai conhecer o cardápio para repor as bactérias saudáveis, as melhores fibras para alimentar as bactérias do bem, a iguaria coreana, que equilibra a sua microbiota intestinal, uma bebida que custa menos de R$1 e combate a disbiose, os principais destruidores das suas bactérias intestinais e muito mais. E isso nos leva até o 4º e último pilar dos 4 pilares da terapia nutricional: detoxificar o seu corpo doente. Eu não sei se você sabe, mas no ar que todos nós respiramos, na água que você bebe, na comida que nós comemos e até mesmo nos produtos que você usa no seu dia a dia, está exposto a mais de 100 químicos tóxicos diferentes e que causam doenças graves todos os dias. Eu não estou exagerando não, tu está sendo exposto a metais tóxicos como chumbo, como alumínio, cádmio, mercúrio e tantos outros que tu não faz a menor ideia. E se tu pensou que eles são um dos grandes causadores de doenças no seu corpo, pensou corretamente.
Você sabia que ao longo de anos e anos de exposição a essas toxinas, elas acabam se acumulando no nosso organismo? É isso mesmo. E hoje já se sabe que elas estão ligadas a algumas das principais doenças. Presta atenção nisso. O alumínio, por exemplo, ele pode levar à perda de memória, ao Alzheimer e até ao câncer de mama, alguns estudos indicam. O chumbo é neurotóxico e ele afeta habilidades mentais, pode causar insônia, alteração dos níveis de vitamina D, doença renal e até delírios. Já o bisfenol A, presente em produtos plásticos, pode promover o desenvolvimento do câncer de mama e de próstata, além de alterações hormonais como nos próprios níveis de testosterona. Apenas para citar alguns exemplos aqui, porque a lista é longa. Por isso que nesse último pilar eu vou te dar substâncias e outras ações para você varrer essas toxinas do seu corpo. Por exemplo, a semente que faz uma varredura no organismo. O verdadeiro detox para expulsar os químicos cancerígenos do corpo, com um embasamento científico. Como ter uma casa livre de toxinas. Os cuidados que você precisa ter ao escolher os produtos que passa no corpo, os principais alimentos anticancerígenos. Agora me responde, tu está pronto para retomar as rédeas da tua saúde? Tu está pronto para não depender mais de planos de saúde e hospitais? Pronto para ter um corpo e saúde blindados contra as principais doenças? Se sim, então chegou o momento. Agora eu quero te dar o acesso completo a todo o passo a passo, a todos os 4 pilares da terapia nutricional, onde tu vai encontrar alimentos e substâncias que são mais poderosas que qualquer remédio, junto com um passo a passo prático, simples e seguro de ser seguido, para que finalmente tu possa te tornar uma pessoa mais ativa e disposta, com energia para viajar, caminhar, fazer um esporte ou ter novos hobbies, viver com saúde, ter disposição para aproveitar o final de semana com os filhos ou também brincar com os teus netos. E até mesmo tem a admiração da sua família, dos amigos e médicos que vão ver em você um exemplo de pessoa com uma saúde robusta, tendo exames controlados, os exames de colesterol, triglicerídeos, a pressão ou a glicemia. Tudo isso em só 12 semanas. Acredito que é para isso que tu tá aqui, certo? Porque agora finalmente chegou a tua chance. E sinceramente, se eu fosse você, não deixaria passar essa oportunidade. A chance de tu sair desse ciclo de doenças e remédios em que tu te encontra e realmente retomar o protagonismo da tua vida, da tua saúde. E hoje você tem a chance de fazer parte de um grupo restrito de homens e mulheres que vão ter o meu acompanhamento pessoal nessa nova jornada. Esse é o meu compromisso contigo. Assim, pela primeira vez, estou tornando público o treinamento online Comer para Viver, o remédio definitivo para uma vida longa e com uma verdadeira vitalidade. Ao longo de 12 semanas, eu vou te guiar pela mão e mostrar como utilizar superalimentos que têm a possibilidade de prevenir, tratar e até reverter algumas das doenças mais debilitantes que existem. Alzheimer, pressão alta, diabetes, câncer e tantas outras. Eu já falei antes aqui, mas vou reforçar. Como eu e a minha equipe vamos te acompanhar pessoalmente, a gente vai restringir o número de vagas a 250 pessoas. Eu apenas vou fazer isso porque eu quero dar a essa primeira e última turma do ano uma atenção direcionada. Até porque eu acredito que esse seja um dos segredos do meu programa. Dar aos meus alunos resultados realmente expressivos e mudanças de hábitos por uma vida toda. Ao longo dos próximos 3 meses, nós estaremos juntos. Você vai receber os 4 pilares da terapia nutricional pela nutrição funcional, com ações práticas de resultados rápidos. Assim, você vai ter o plano completo que precisa para regenerar cada célula, cada órgão e cada sistema do seu corpo. Com todo o seu organismo restabelecido, você vai estar pronto para prevenir e, quem sabe, reverter as 12 doenças que mais roubam a sua saúde e a sua vitalidade. Nós vamos nos ver toda semana e a cada semana vai ser liberado um novo módulo para que você coloque como um plano de ataque para cada problema de saúde. Vamos a ela. Semana 1. Como comer para vencer a hipertensão. Você vai aprender o cardápio ideal com alimentos simples e gostosos que podem desentupir as suas veias e artérias e normalizar a pressão arterial. Semana 2. Comer para emagrecer. É hora de dar um basta na gordura abdominal, no efeito sanfona e naqueles quilos a mais da balança com pratos fartos e saborosos. Semana 3. Comer para frear o infarto. Conheça os superalimentos que baixam o colesterol LDL e aumentam o HDL e ainda combatem a angina, arritmia e outras doenças cardiovasculares. Semana 4. Comer para derrotar o diabetes. Você vai saber como baixar sua glicemia elevada, regenerar o funcionamento do seu pâncreas e reverter os danos no corpo
das complicações que o diabetes causa. Semana 5, comer para se proteger do Alzheimer. Aqui você vai saber o cardápio ideal para o seu cérebro, como melhorar sua memória e pôr um fim aos esquecimentos e à confusão mental. Semana 6, comer para viver sem depressão. Descubra alimentos que são verdadeiros remédios antidepressivos e calmantes naturais e não causam dependência, nem têm efeitos colaterais. Semana 7, comer para vencer o câncer. Os alimentos anticancerígenos, os melhores super antioxidantes e a forma natural para fortalecer o teu sistema imunológico contra o câncer. Semana 8, comer para aliviar a dor. Saiba aqui os anti-inflamatórios e analgésicos naturais para aliviar as dores nas articulações, os tendões, enxaqueca, fibromialgia. Semana 9, comer para regular a sua tireoide. O plano de ações para regular a sua tireoide, ganhar mais energia e vitalidade, desinchar e ganhar cabelos e unhas mais fortalecidos. Semana 10, comer para ter prazer. O passo a passo para equilibrar os seus hormônios, voltar a ter libido, os alimentos que combatem a impotência e os segredos para a falta de lubrificação vaginal. Semana 11, comer para apagar o refluxo. Nutrientes mais seguros e efetivos para pôr fim à azia, à queimação e às dores do refluxo com remédios naturais, mais seguros e muitas vezes mais eficazes do que os prazóis. Semana 12, comer para reduzir a próstata. Aqui você vai ver as recomendações nutricionais para emagrecer a próstata inchada e de quebra ainda combater a queda de cabelo. Reforço, serão apenas 3 meses de prática para resultados que vão durar toda a sua vida. Estou falando aqui de ter de volta a vida que você batalhou para tanto conquistar, com vitalidade e livre das 12 doenças que roubam a sua saúde. Acredite, vai valer a pena. Eu te garanto que esse não é um programa com linguagem técnica de difícil compreensão. Longe disso. Eu peguei o que eu ensino para os meus pacientes na clínica e coloquei eles em uma linguagem simples, para que você entenda tudo e coloque tudo em prática. E a melhor parte é que o programa pode ser feito todo da sua casa, 100% online. Você pode aprender de onde você estiver, assistir as aulas quantas vezes e na hora que você quiser e retomar de onde parou. Todo esse conteúdo vai ficar liberado para ti por tempo ilimitado, com a minha orientação do começo ao fim. Mas antes de você aceitar o meu convite, eu tenho 5 bônus mais do que especiais. Essa é a minha forma de te agradecer por embarcar comigo nessa jornada. Olha só, bônus número 1, o meu livro físico Alimento, um Santo Remédio. Eu quero enviar direto para a tua casa um exemplar do meu livro inédito Alimento, um Santo Remédio, que me dá muito orgulho. Um livro de mais de 250 páginas desse verdadeiro manual dos poderosos e deliciosos alimentos terapêuticos para tratar as tuas dores e doenças. Esse livro não está à venda na Amazon ou em nenhuma livraria, só vai ter acesso a ele os meus alunos dessa minha primeira turma. É um guia para ter sempre à mão, para consultar a hora que você quiser. Bônus número 2, ferramentas de autoavaliação da sua saúde. Eu vou disponibilizar para você uma incrível ferramenta de saúde, chamada Questionário de Rastreamento Metabólico, que te permite se autoavaliar para saber o teu real estado físico de saúde física e mental. O resultado desse teste vai servir de um guia para ver como você realmente está antes e depois do tratamento. Bônus 3, módulo especial 5 passos da vida longa. Um passo a passo completo com ações práticas e simples para tu atacar os 5 pilares fundamentais da boa saúde. O sono reparador, os exercícios físicos para um corpo forte e ativo, os nutrientes essenciais, o gerenciamento do estresse e como construir relacionamentos saudáveis. Bônus 4, guia definitivo de suplementação. Tudo que você queria saber sobre os suplementos alimentares com os nutrientes que o seu corpo precisa para funcionar sem falhas. Bônus 5, comunidade online. Durante as 12 semanas de treinamento, você vai ter o contato com a minha equipe para mandar as tuas dúvidas. Você vai poder compartilhar vitórias alcançadas e os desafios da tua jornada com quem passa pela mesma situação que você. Agora pensa comigo, quanto você já gastou em centenas de remédios e tratamentos que não melhoraram os resultados dos teus exames? E quanto você gasta das tuas economias em exames e consultas ou com o teu plano de saúde? R$1.500? R$2.000? Quanto você estaria disposto a investir para ouvir do teu médico que os teus exames estão perfeitos? Que não há mais nada para se preocupar? Ou ver a alegria dos teus filhos ou netos ao ver que o teu ânimo mudou, que
que você tem disposição, tem energia e alegria para acompanhar eles nas viagens, nos passeios ou nos jantares. Receber elogios dos vizinhos pelo corpo mais forte e enxuto e o rosto rejuvenescido. É difícil colocar um preço em todo o alívio que tu vai começar a sentir, a não ter que se preocupar com o que tu come. Ou colocar um preço no teu bem-estar físico e mental. Mas se tu tivesse cerca de 10 mil reais agora, acredita que essa seria uma troca justa? Não só por deixar todas as tuas preocupações de lado, vai ter todo um acompanhamento pessoal ao longo de 12 semanas. Pois bem, esse é o valor que deveria ser cobrado para você fazer parte do meu treinamento online Comer para Viver. Porém, meu objetivo é que esse programa transforme a vida do máximo de homens e mulheres possível. E não quero que o valor dele seja uma barreira para que isso aconteça. Então, para entrar hoje no programa, você não vai precisar investir 10 mil reais, nem 7 mil, nem 5 mil, nem metade disso. Para fazer a sua inscrição agora, você vai investir só 12 vezes de R$ 47 reais no cartão ou R$ 470 reais à vista. Isso dá exatamente R$ 1,28 por dia. Olha só, é o valor de um cafezinho que você toma na padaria aí perto da sua casa. Lembrando que os bônus que tu está levando sem nenhum custo adicional. Então, se tu quiser garantir a tua vaga agora, clica no botão abaixo. Mas se você estiver com dúvidas, tenho algo que vai te deixar muito tranquilo de seguir aqui comigo. Se tu entrar para a minha primeira turma e não tiver nenhum resultado, eu vou devolver todo o valor que tu investiu. É isso mesmo, estou selando aqui um compromisso contigo. Em 12 semanas, você precisa ver melhoras expressivas em todos os teus exames. Glicemia, triglicérides, colesterol, pressão arterial. Tu precisa te sentir com uma energia juvenil, com a mente clara e com os pensamentos mais rápidos, dormindo melhor e acordando mais disposto. Caso contrário, eu insisto, me avisa que eu reembolso cada centavo investido. Eu estou te dando uma garantia de 3 meses. Sim, a tua garantia tem a duração de todo o treinamento. Assim, tu fica livre para fazer todas as aulas do programa, aproveitar todo o conteúdo, compartilhar as recomendações com amigos e familiares e ainda assim vai poder cancelar, que a gente vai devolver 100% do teu investimento. Eu confio tanto nas recomendações que eu vou passar para ti, são as mesmas recomendações que eu faço na minha vida, que eu aplico na minha família e indico para os meus pacientes, que eu sei que tu vai permanecer junto comigo nesse grupo fechado. A gente vai criar uma comunidade só nossa. Então, basta clicar no botão aqui embaixo e garantir a tua vaga. É muito simples como comprar. Passo 1, tu vai clicar no botão abaixo e vai para a página de pagamento 100% segura da minha parceira nesse projeto, a Jolivie. Passo 2, preenche corretamente o teu e-mail, CPF, nome, sobrenome, CEP, endereço e o telefone. Como você está vendo na tela agora. Passo 3, insere os teus dados de pagamento, pode ser cartão de crédito ou boleto. Aí é só aceitar os termos e condições, clicar no verificador e clicar no botão finalizar pedido. Depois que efetuar o pagamento, tu vai receber por e-mail a confirmação da tua vaga e instruções sobre como acessar o conteúdo do programa. Agora chegou o momento final. Todas as cartas estão na mesa. Tudo que eu podia fazer por você, eu fiz. A partir daqui é contigo. Agora que tu viu tudo que eu te mostrei até aqui, só tem 2 caminhos possíveis para tu seguires. Um é continuar pulando de exame em exame, de médico em médico, tomando pílula atrás de pílula, indo de consulta em consulta. E mesmo assim, vendo o teu ânimo, a tua força e a tua saúde diminuírem a cada mês, tomando remédios que dão outros problemas de saúde que só pedem mais e mais remédios. O outro é mudar de rota e seguir por um caminho de te livrar dos problemas que vêm assombrando a tua vida por meses, quem sabe por anos ou décadas. E agora, tem a chance de dizer um chega para tudo isso. Basta clicar no botão que está aqui embaixo. Eu espero que tu seja um dos 250 que eu e a minha equipe vamos ter o prazer de acompanhar pessoalmente. Um grande abraço.